Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Esse é meu esposo, para quem não conhece, dá oi. Bom, gente, hoje nós vamos gravar um vídeo contando aqui a nossa história de como a gente se conheceu. Mas antes de começar esse vídeo, já peço para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva aqui no canal, deixe seu like e deixa bastante comentários aí nesse vídeo para a gente saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo aqui. Beleza? Então vamos lá pro vídeo. Bom, e no vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, hoje eu trouxe meu esposo para estar gravando comigo e nós vamos contar aqui a nossa história de como nós nos conhecemos, né? Isso. E eu vou deixar ele começar, né, falando como a gente se conheceu. E aí, conforme ele for falando, for explicando, aí eu vou, né, conversando com vocês também, explicando direitinho, caso ele esqueça de falar alguma coisa aí, algum detalhe. Então vamos lá começar. Então, gente, foi certo dia que eu tava trabalhando, apesar que eu trabalho com a irmã dela na empresa, né? E ali eu tenho amizade, tinha amizade e tenho ainda amizade com a irmã dela. Aí ela começou a mostrar as fotos, né? Aí quando ela foi passando as fotos, eu falei, nossa, e essa menina aí? Ela, quem é? Aí a minha cara pegou e falou assim, é minha irmã. Aí eu peguei e falei assim, nossa, dá o número dela pra mim. Aí ela pegou e falou assim, calma aí, eu vou falar com ela. Mas ela não é tabico não. Aí eu peguei e falei, não tem problema não. Aí foi no outro dia, ela falou assim, ó, ela deu o número aqui. Aí ela foi, passou o número pra mim, né? E a gente ficou conversando tudo e o que acontece? Aí foi mais ou menos um mês a gente conversando. Bom, gente, eu vou tentar aqui resumidamente falar para vocês de que forma exatamente a gente se conheceu, né? Como ele explicou para vocês, ele trabalha na mesma empresa que a minha irmã. E antes de nós dois se conhecer, ele já conhecia minha irmã, já tinha amizade com ela. E certa vez eles conversando, ela estava com o celular dela e começou a mostrar algumas fotos de família. E em uma dessas fotos ele viu a minha e se interessou. E aí ele perguntou para ela se ela podia passar meu contato. E aí ela falou para ele, ó, eu vou perguntar para ela se eu posso primeiro e depois eu te passo. E aí ela brincou, né? Só que ela não é pro seu bico, né? Bom, gente, e o que acontece? Quando ela chegou em casa e conversou comigo, na verdade, assim, quando eu conheci meu esposo, eu estava passando um processo bem difícil, né? Naquela época eu tinha 17 anos, né? Tinha 17 já para 18 anos, quando eu conheci meu esposo e eu estava passando um momento difícil, eu estava com depressão, né? Estava em depressão, fiquei muito mal. E no tempo que nós dois se conheceu, eu estava melhorando, assim, entre aspas, né? Ainda não estava 100%, mas já estava um pouquinho melhor, né? E ele me conheceu nessa situação, né? Estava com depressão, não saía de casa, né? Passei um processo bem difícil. E aí, um certo dia, ela chegou em casa e falou, olha, tem um colega meu lá na firma que viu sua foto, se interessou e perguntou se podia passar seu contato. Falei que ia perguntar para você primeiro, eu posso? E assim, gente, eu confesso para vocês que no momento eu nem pensava em ninguém, né? Pelo momento que eu estava vivendo, passando, né? Momento difícil, de depressão. Mas aí eu falei para ela, ó, pode passar, sem problema nenhum. E ali ela passou meu contato para ele e tal. E eu lembro que depois dela ter passado meu contato, demorou ainda um tempinho pra gente se conversar, eu e ele, né? Então, passou uns dias, ele não tinha entrado em contato ainda nem nada, também não. E aí, uma certa vez, eu estava com a minha família, a gente estava indo para casa de um parente. E dentro do carro, né, tava com minha mãe, meu pai, alguns irmãos meus. Meu celular tocou e quando eu atendi, né, para minha surpresa, era ele me ligando, né?
E aí eu tava ali com vergonha, bem tímida, porque minha mãe tava ali, meu pai, né? E aí a gente começou a conversar. Gente, desculpa, tá? Nós temos uma criança aqui. Eleva. E ali dentro do carro, eu com vergonha, né? Tentando conversar com ele, mas ali morrendo de vergonha, né? Do meu pai, da minha mãe, e ouvindo tudo que a gente tava conversando. E depois eu pedi pra ele me ligar de novo, né? Pra gente continuar conversando e tudo. E assim foi, assim a gente começou, né? Só que aí ele vai contar outra parte aqui da história, né? Que nesse processo de a gente começou a se conversar só por telefone mesmo, né? Só pelo celular. A gente ainda não tinha se visto pessoalmente. E a gente começou a conversar pelo celular, né? Durante uns dias. Passava altas horas conversando, ia dormir de madrugada, aquela coisa toda. Só que, gente, depois a gente se viu, né? Pessoalmente, se conheceu pessoalmente e tudo. Mas a gente ainda não havia ficado, assim, de dar beijo, abraço, nem nada. Por quê? Por causa que eu tava separado, né? Só que como a gente é evangélico e tudo, aí faltava eu pegar o divórcio tudo, né? Pra pesar ela acreditar, né? Calma aí, sem te cortar. Bom, gente, é o que ele tá explicando. Quando a gente se conheceu, meu esposo também estava em outro processo, né? Era diferente do meu, mas era uma situação complicada também, por quê? Ele já foi casado, né? E houve a separação, né? Então, assim, ficou bem complicado. E por a gente ser evangélico, conhecer a palavra, a gente não poderia manter, assim, um relacionamento antes dele estar divorciado, tudo certinho, né? Então, a gente teve que esperar aí um tempinho, né? Para poder, depois, né? Que ele tivesse já com o divórcio, a gente pudesse namorar tranquilamente, né? Ficar tranquilo em relação a isso, né? E até mesmo por a gente servir a Deus e conhecer a palavra de Deus. Então, foi dessa forma que aconteceu. A gente se conheceu, né? Começamos a conversar pelo celular. Depois a gente se viu pessoalmente, né? Conversamos pessoalmente. Algumas vezes a gente saiu algumas vezes para se conhecer, né? Conversar. Assim, perto de casa mesmo, mas a gente saía, conversava. E o incrível é que, assim, é um processo demorado o divórcio, né? Mas aí a gente entrou num processo de oração aí também, né? E graças a Deus, em 15 dias, ele já tinha dado entrada no divórcio, e em 15 dias ele conseguiu o divórcio. E nesse tempo todo a gente só se conhecendo mesmo, conversando. Ele frequentava a minha casa, ele ia quase todos os dias, né? Mas a gente não ficava, a gente não tinha contato assim de beijo, abraço, nada disso. Era só se conhecendo mesmo, conversando. E depois que ele pegou o divórcio, aí foi quando, né? Ele teve a sorte de poder me ter, né? Primeiramente como namorada, né? Ai, E aí ele me pediu para meus pais, né, em namoro, e dali a gente começou o nosso relacionamento. Isso foi em 2013, né? Novembro, dia 29 de novembro de 2013, a gente colocou aliança, né? A gente firmou mesmo esse compromisso aí. Não, dia 23, dia 26, dia 29 de novembro de 2013, a gente colocou aliança de compromisso para selar o nosso compromisso. Então, gente, durante esse tempo de relacionamento, né? Meu esposo ele já tinha essa casa aqui, que hoje a gente mora atualmente, né? E a gente namorou aí por volta de 9 meses, né? Com 9 meses, quando a gente estava com 9 meses, a gente noivou. E depois de 9 meses, né? Quando completamos 1 ano de namoro, foi exatamente o dia que a gente se casou, né? Então, dia 29 de novembro de 2014, a gente completava 1 ano de namoro e no mesmo dia a gente estava se casando. Então, ou seja, para vocês entenderem, atualmente eu e meu esposo hoje temos 8 anos que estamos juntos e 7 anos casados, né? Então, é 8 anos juntos, né? O total, e 7 anos e 9 meses casados, é isso?
Então, o que acontece? Claro que muitas coisas aconteceram, né? A gente passou por muitas dificuldades até chegar ao casamento. A gente teve que enfrentar Altos e baixos, né? muitas coisas, foram muitos obstáculos, muitas coisas assim que veio mesmo para tentar nos atingir, nos derrubar, nos fazer desistir do sonho que a gente queria, que era casar mesmo. Porque desde quando, né, ele me conheceu, ele sempre falava que queria casar, né? Que o negócio dele era para casar. E, gente, eu vou falar isso aqui para vocês. E eu acredito, nós acreditamos muito em Deus, né? Nós servimos ao Senhor, conhecemos a palavra, nós cremos muito em Deus. E queria falar para vocês, né, que antes de conhecer o meu esposo, acho que, se eu não me engano, 2 meses antes de conhecer o meu esposo, Deus havia usado, né, uma pessoa para falar comigo, né, que Deus estava preparando o meu casamento. E foi exatamente nesse tempo que eu estava passando o processo da depressão, né, que eu fiquei muito mal. E ali eu não entendi, né, eu falei assim, mas como, né, eu tô nessa situação, não queria nem pensar em namoro, nada disso. E Deus está falando que vai preparar o meu casamento. Mas mesmo que eu não entendesse, mas eu tomei posse, né? E quando passou 2 meses que essa pessoa me falou isso, né? Que Deus usou essa pessoa, foi quando eu conheci meu esposo. Depois de 2 meses que o irmão falou isso pra mim, eu conheci meu esposo. E com 1 ano, né, a gente casou. Então a gente seguiu todo o passo a passo. A gente namorou, noivou e casou. Isso tudo em 1 ano, né? E aí, né, a gente veio pra cá, né? Casamos, viemos para essa casa que estamos atualmente. Essa casa a gente passou por uma reforma, né? Porque estava bem, antes de eu me casar com ele, era bem precária assim, a situação. Então a gente teve que fazer uma reforma aqui, né? E foi isso, gente. Se a gente for contar tudo aqui pra vocês, o que aconteceu, né? Que a gente passou, foi bem difícil, mas a gente superou. E depois de... Assim, gente, que eu me casei, meu sonho era ter um filho já, né? Já era ser mãe, né? E eu chorava muito, porque passou 1 ano de casada, não consegui engravidar. 2 anos não consegui engravidar. E engraçado é que desde quando nós nos casamos, Deus nos prometeu que nos daria um filho, desde o início do casamento. E eu sempre querendo, né, alimentando aquele sonho e nada de vir. Então era muito frustrante para mim, porque cada ano que a gente completava assim de casamento, que a criança não vinha, eu me entristecia, me abatia, eu chorei muito, né? E cheguei a pensar que eu tivesse problemas para engravidar, que eu não pudesse ter filho, mas Deus sempre falando que iria nos dar um filho, né? Então, e com 3 anos de casado, eu resolvi procurar um médico, né, para mim saber se eu tinha algum problema, alguma dificuldade para engravidar. E foi o que a gente fez, a gente foi atrás, eu fiz exames, e a médica falou que eu não tinha problema nenhum para engravidar, né, que eu não tinha nada. E aí a gente achou estranho, né, o fato de não engravidar, mas a gente sabia que a gente tinha a promessa de Deus. Gente, então é por isso que eu falo para vocês que tudo é no tempo de Deus. Se Deus fez uma promessa, não importa o tempo que passar. O tempo é dele e ele vai cumprir a hora que ele quiser e a hora que... o tempo certo, né? E quando passou 3 anos, nada de vir. 4 anos, nada de vir a criança. E a gente sempre ali tentando e eu chorava muito, né? Porque eu queria muito. E quando a gente estava perto, já faltava poucos meses pra gente completar 5 anos de casado, a bênção veio, né? Quer falar alguma coisa? É graças a Deus, né? E outra, tava chorando porque queria ter um filho meu, né? E assim, quando a gente faltava mesmo, assim, eu acho que coisa de 1 mês pra completar 5 anos de casado. Então eu digo assim, que foi praticamente com 5 anos de casado, né? A gente meio que assim, sem esperar, né? Eu não esperava, não tava mais assim, foi num ano assim que eu já tinha desencalhado desse negócio de ter filho, já tava bem tranquila, já tinha tirado da minha cabeça, sabe, esse negócio de querer filho. E quando assim eu já foquei em outras coisas, meus pensamentos já não estavam mais em filho, aí aconteceu.
né? Quando eu menos esperava. Então, em abril de 2019, eu descobri que eu estava grávida, né? Do nosso filho, que tá aqui, né? Natan, que hoje tem 1 ano e 7 meses. E graças a Deus, gente, a nossa história foi construída e é construída todos os dias, assim, na dificuldade mesmo, ultrapassando mesmo os obstáculos, porque, posso falar, né? Tudo, né? Tem que falar. Pode. Porque assim, gente, quem olha pra gente, acho que assim, Que sempre vê olhou, né, muito amor? Deus, né, na nossa vida, porque assim, gente, Desde o início, namoro. a gente passou por muita dificuldade mesmo, assim, que vocês Falava não que a têm gente não era ideia. evangélico, tudo. A gente passou muitos obstáculos, assim, até chegar ao casamento. Foram muitas perseguições, muitas palavras ao contrário. Muitas pessoas torcendo contra nossa vida, né? Contra nós dois, para não ficar junto. E para vocês terem uma ideia, nós moramos numa casa, né? Num quintal, onde mora a ex-sogra dele. E em cima da casa dela tem outra casa, que é onde mora a ex-mulher dele. Então, assim, gente, vocês imaginam, né? Como que é difícil. Né? E eu falo para todas as pessoas que eu converso, eu digo que é Deus na nossa vida, né? É Deus que me capacitou para estar aqui. Deus me capacitou e me dá sabedoria para estar aqui, porque não é fácil. Se eu disser para vocês que é fácil, não é. É uma situação muito desagradável. É muito difícil, né, para mim. Pra gente estar aqui, mas graças a Deus é cada um no seu canto, né? Acho que o importante de tudo é cada um se respeitar um ao outro, né? Hoje, cada um vive a sua vida, todos têm a sua família, né? Cada um tem a sua família, seus filhos. Hoje é vida que segue, passado já ficou para trás, né? E é isso, gente, é muito Deus mesmo na nossa vida, porque se não fosse Deus, a gente acha que não tinha nem chegado até aqui, né? Hoje nós temos, para honra e glória do Senhor, 8 anos que estamos juntos. Quando muitas pessoas, né, que a gente já ouviu dizer quando a gente casou, que a gente não ia durar muito tempo, que nosso casamento ia acabar rápido, ia terminar assim, né, não ia durar nada. E para honra e glória do Senhor estamos aí, com todas as dificuldades que a gente vem enfrentando. E é isso, hoje a gente pensa, né, em sempre o melhor pra gente. E hoje nós temos o nosso filho Natan, né, e hoje tudo que a gente faz é com certeza pensando nele, né, nos nossos... Então, é isso, gente. Nós estamos contando aqui pra vocês, resumidamente, a nossa história, né? Que não dá pra contar tudo. Infelizmente, ficaria bem longo esse vídeo se a gente fosse contar tudo que aconteceu. Mas assim, gente, uma coisa que a gente pode dizer pra vocês, que todo casamento, pra durar, primeiramente tem que ter Deus presente, né? Porque se Deus não tiver presente, não tem como levar. Que a gente sabe que um casamento é difícil, você conviver com uma pessoa totalmente diferente de você é difícil, mas cada dia você vai aprendendo, conforme você vai orando, Deus vai te ensinando, Deus vai te capacitando, né? E agora eu vou deixar minha esposa falar um pouquinho, que eu já falei demais. Na verdade, é quando ela fala assim que, infelizmente, né, que eu praticamente dei sorte de casar com ela, né? Mas na verdade é Deus, né, que faz essas coisas nas nossas vidas, né? E praticamente assim, igual minha esposa estava falando, que até no namoro falava que a gente não era homem de Deus, nem mulher de Deus, tudo. E dizer que a gente não ia dar certo e tal, porque na verdade acontecia alguns previstos da gente discutir no namoro, tudo, mas isso é normal. E a gente passamos pelos altos e baixos da vida. E engraçado que é assim, aquelas pessoas que às vezes não pensava que a gente não ia durar, na verdade hoje não encontra mais com seu esposo ou vice-versa, entendeu? E a gente estamos aqui, né? Porque a gente sabe que assim é na vida do ser humano, né? Sabe que o casamento, um casal de noivado, um casal de namoro, sabe que ele vive do altos e baixos da vida. Então a gente também não é aquele casal perfeito que tudo é mil maravilha. Não, a gente passa também pelo processo também, entre altos e baixos. Só que, como minha esposa falou, o bom
é que assim, que bom que todos os casais tivessem presente o Espírito Santo, Deus, né, para dar força, porque assim, antes da gente, quando a gente às vezes chega, né, até de discutir, assim, né, agora não, que agora, graças a Deus, a gente, né, a gente, Ter sabedoria, né, para sabedoria, conversar, tudo, saber resolver a situação, né? Porque assim, gente, quando eu me casei com meu esposo, eu era muito nova, né? Eu me casei, eu tinha 19 anos, né? Então eu ainda era muito nova, muito imatura. Então até chegar, hoje eu tenho 26 anos e ele tem 35 anos. Tem toda essa diferença de idade, mas assim, até eu conseguir, né, entender que eu já era uma mulher casada, já não era mais uma adolescente, né? Então foi um processo assim um pouco difícil, mas assim, durante todo esse tempo, é lógico, claro, a gente passou por muitas coisas até chegar a esse amadurecimento, né, que a gente tem hoje, tanto da minha parte quanto da dele, né? Então, muitas das vezes a gente no começo do casamento, principalmente, a gente brigava muito, porque a gente ainda estava aprendendo a lidar um com o outro, com as diferenças um do outro, né? Então, brigava muito por conta disso, não sabia resolver a situação. Hoje é diferente. Hoje a gente pensa diferente, age diferente. Se a gente tem uma briga, a gente sabe que a gente tem que sentar e conversar e resolver, né? E antigamente não era assim. Então, tudo a gente brigava, não relevava as coisas. E o importante no casamento, para dar certo, eu acho que, né, a base de tudo é o respeito, mas você também aprender a relevar certas coisas, porque se tudo a gente for levar em consideração, a gente não vive bem. Então tem coisas que você tem que saber sempre relevar, senta, conversa, resolve, né? Eu acho que dessa forma que a gente consegue viver. Se tem algum problema, olha, chega, conversa com seu esposo, conversa com a sua esposa. E é isso, gente. E assim a gente vai aprendendo, a gente vai se entendendo, né? É claro que só Deus é quem nos conhece verdadeiramente, né? Eu convivo com meu esposo, ele convive comigo, mas só Deus é quem nos conhece de verdade, né? E como ele falou, o importante de tudo é a gente tem como base Deus na nossa vida, o Espírito Santo, porque toda dificuldade que a gente sabe onde a gente vai recorrer. A gente tem a Deus para a gente recorrer. Então, se a gente tem um problema, a gente sabe que apresentando a Deus, a gente tem uma solução, né? Então, né? É verdade, isso. porque foi uma coisa que você, quando no começo da conversa, quando eu conheci minha esposa, assim, quando a gente começou a se ver, né? Eu peguei ela num momento difícil da vida dela. E como você está vendo, Natan, toda vez que eu vou falar, Natan vem pro celular pra me alegrar. E então o que acontece é, a gente até quando eu vinha pra igreja onde eu congregava, não congrego, né? Onde a gente congrega hoje. E ela até para atravessar uma passarela, ela tinha dificuldade. Para Sim. andar de ônibus também. Por conta da depressão, né? Ainda Por causa do tava. processo que ela estava passando. Sim. Né? Mas graças a Deus, né? Parece que assim foi duas coisas. Foi um momento especial para mim que eu encontrei ela, e eu creio também que foi um momento especial também que ela me encontrou. Então, de tudo isso, né? Ela foi, né? Ela começou a andar de ônibus, começou a sair de casa, começou a ir para os lugares, entendeu? Então, Comecei a fazer assim, novamente, assim, as coisas que eu não fazia, né? entendeu? Por Então, conta da depressão e tudo, eu já não fazia mais essas coisas. E como eu falei, né, eu conheci ele, eu tava ainda melhorando, eu não tava 100%. Eu ainda não saía de casa pra nada, né? Eu tinha muito medo de sair de casa, passava mal quando saía, assim, nem que fosse do quarto pra sala ou pra cozinha, eu passava mal. Então, assim, gente, foi bem difícil, mas depois que eu conheci meu esposo, né? Deus sabe de todas as coisas, né, gente? Deus sabe, Deus ele falou pra mim, né, que estava preparando meu casamento, porque ele estava vendo ali a situação que eu estava passando e ele sabia que eu precisava de alguém ali naquele momento, né? Então Deus preparou meu esposo ali pra mim no momento certo, que eu estava precisando mesmo. E graças a Deus, depois que eu conheci ele, assim, eu já estava melhorando, né? Mas depois que eu consegui realmente
vencer, né, a depressão, né, porque eu comecei, ele me incentivava a sair, andar de ônibus, né, atravessar uma passarela e fazer as coisas que eu, assim, já não estava fazendo mais. Então, graças a Deus, né, para honra e glória do Senhor, eu venci, né, esse obstáculo, e foi um processo difícil, mas para honra e glória do Senhor a gente conseguiu vencer, né, tanto eu quanto ele, porque eu estava num processo de depressão, ele estava no processo, né, de separação, que tinha acabado de separar, ainda estava bem abatido, né. Então, assim, Deus, ele, como a gente costuma dizer, tem uma frase que diz assim: Deus, ele não une pessoas, Deus, ele une propósitos. Então, assim, eu acredito que desde o início tinha um propósito, né? Tem um propósito de Deus. Se talvez eu tivesse desistido do meu esposo tivesse desistido de mim ali no início, com tudo que aconteceu, a gente tinha perdido muita coisa hoje, né? Que Deus fez e que Deus está fazendo na nossa vida, porque, assim, Deus é tão maravilhoso que às vezes a gente fica impressionado com o que Deus tem feito, né? E Deus, ele tem cuidado da gente. Deus tem nos abençoado, assim, poderosamente, de forma que a gente fala, meu Deus, mesmo sabendo que nós não somos merecedores, mas o Senhor tem nos abençoado, né? E graças a Deus que, assim, foi Deus mesmo. Quando é o propósito de Deus, quando é a vontade de Deus, não tem ninguém, não tem, assim, o mal, não tem o homem, não tem mulher que possa destruir os propósitos de Deus. Então, é claro que, assim, tem que ter a oração, né? Sempre a oração, sempre a direção de Deus. Em tudo que você fizer ou for fazer, né? A gente tem sempre que colocar Deus em primeiro lugar, colocar Deus na frente, procurar sempre saber se realmente é a vontade de Deus, né? Para as nossas vidas. E graças a Deus, gente, foi assim, passamos pelo que passamos, mas hoje nós glorificamos a Deus, porque a bênção é grande, né? A vitória que o Senhor tem nos dado é grande, e é isso, né? E hoje a gente, às vezes vem colega nossos, às vezes, né, passando por um processo, a gente chega até a dar conselho, né, tudo, porque pelos tropeços da vida que a gente já passamos, né, a gente passa um pouquinho da nossa experiência que a gente tem para as pessoas. Sim. Entendeu? Então, assim, é aquilo que a gente estava falando, a gente não estamos aqui com um casal perfeito. Não. A gente erra, a gente tem nossas falhas, tudo, mas graças a Deus a gente tem um professor, e esse professor chama Jesus, e por isso que até hoje aqui a gente está com 8 anos e algumas coisas aí na caminhada aí. 8 anos e alguns 7, 9 meses. E eu creio, eu falo pra ela, falo assim, ó, eu quero que o nosso casamento, e eu creio mesmo que vai ser o último até o fim das nossas vidas, né? Até nós ficar velhinho, ou eu cuidar dela, ou ela cuidar de mim, porque só o dia da manhã só quem sabe é Deus, né? Porque assim, às vezes a gente pensa em tantas as coisas assim, mas só que quem tem um plano para sua vida determinado é Deus, né? Então a gente só almeja, mas só quem dá a palavra final é Deus. Então, mas eu creio que assim, esse processo que a gente passou, que ela passou lá atrás, para hoje a gente contar esse pequeno testemunho, porque se a gente for contar mesmo, a gente vai passar até de manhãzinha falando sobre o que a gente já passou mais. Mas no correr dos vídeos, né, a gente pode até contar outra parte, né, que a gente já passou, que Deus nos abençoou, porque, né, teve coisa que eu falei assim, não acredito. Aconteceu isso nas nossas vidas, e, cara, é assim, é Deus mesmo. Eu não tenho, eu mesmo não tenho explicação. Foi uma coisa do carro, né, Fê? Esse vídeo vai ficar como segunda parte aqui no canal, tá bom? Então, eu vou postar a primeira parte, a gente contando como nos conheceu, e esse vai ficar como a segunda parte do vídeo, tá bom? Então, eu peço pra vocês que assistam esse vídeo, deixe o like, comenta aí esse vídeo aí, o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma dúvida, até mesmo se vocês tiverem perguntas que
que vocês queiram que a gente responda aqui pra vocês depois, tá bom? A gente tá aqui pra poder conversar, interagir com vocês de alguma forma, tá bom? Então, ó, acompanha aí o canal, que a gente vai gravar agora a segunda parte desse vídeo, pra gente tá aí continuando aí, contando pra vocês aí um pouquinho da nossa história, tá bom? Então, vamos despedir aqui. Um beijo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. When there's no more hope is left in me, I can see what comes by.